Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Aloysio Freitas para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão ordinária, em 24 de março de 2009, presidência, senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Carlos Caiado, segundo vice-presidente, doutor Jairinho, primeiro secretário. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jorge Pereira, Carlos Caiado, João Cabral, Chiquinho Brazão, Rosa Fernandes, Ivanir de Melo, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Luiz Carlos Ramos, Eider Dantas, Tio Carlos, Paulo Messina, Patrícia Morim, Alexandre Cerruti, Lucinha, Tereza Berger, Roberto Monteiro, Paulo Pinheiro, doutor Jairinho, João Mendes de Jesus, Vera Lins, Tânia Bastos, Clarissa Garotinho, Eliomar Coelho, doutor Eduardo Moura, Elton Babu, Claudinho da Academia e Carminha Jerominho. Assume a presidência o vereador doutor Jairinho, primeiro secretário, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador doutor Carlos Eduardo. Encerra-se a sessão às 18h05. Obrigado, vereador Aloysio. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que requer à mesa diretora na forma regimental a inclusão na ordem do dia, em regime de urgência, do projeto de resolução número 1 de 2005, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número, de autoria do senhor vereador Bencardino, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 1859/2008, que altera o projeto de alinhamento e loteamento número 39.828, de autoria do senhor vereador Alberto Salles. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em segunda discussão, em quinta sessão, projeto de resolução número 1 de 2005, de autoria dos senhores vereadores Tereza Berger, Marcelino de Almeida, Luiz Humberto, Jorginho da SOS, Aloysio Freitas, Lilian Sá, Verônica Costa, Chiquinho Brazão, Guaraná, João Cabral, André Gouveia Vieira, Cristiane Brasil, Sueli, Pastora Márcia Teixeira, Nereide Pedregal, Aspásia Camargo, Nadinho de Rio das Pedras, Rubens Andrade, Márcio Pacheco, Rosa Fernandes, Patrícia Morim, Silvia Ponte, Leila do Flamengo e Dr. Carlos Eduardo, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da outras providências. O projeto recebeu o substitutivo de número 2, sai da ordem do dia e segue às comissões. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1114 de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que dispõe sobre as características dos elevadores a serem instalados em edificações de uso residencial, comercial, de serviço ou misto. O projeto recebeu emendas de número 1 e 2, sai da ordem do dia e segue às comissões. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1409, de 2007, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que tomba, por seu valor histórico, cultural, social e de lazer, o Parque Peter Pan, no bairro de Copacabana, na 5ª região administrativa do município e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a matéria exige maioria absoluta. Senhores vereadores que forem favoráveis, votarão sim, os que forem contrários, votarão não. Votação liberada. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram 27 vereadores. Votaram sim 27, não nenhum. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final, vai autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1486, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que obriga a comunicação da identificação dos encarregados pela segurança dos espetáculos, shows, eventos e assemelhados realizados no município. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis, votarão sim, os que forem contrários, votarão não.
Votação liberada. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram 31 senhores vereadores. Votaram sim 31 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final, vai ao autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1552/2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que toma por interesse histórico e cultural e estabelece procedimentos para a definição ou alteração de uso dos imóveis situados na Avenida João Luiz Alves, números 13 e 14, a Morada da Urca, a ponte da Avenida Portugal e o quadrado da Urca, e cria área de proteção do seu entorno no bairro da Urca. Em discussão a matéria. Para encaminhar, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, de comum acordo com o autor da matéria, o vereador Eliomar Coelho, que teve que se ausentar por alguns instantes, mas já com a concordância do vereador Eliomar, eu gostaria de solicitar o adiamento por 2 sessões dessa matéria. Proposta do vereador Adilson Pires, adiamento da matéria por 2 sessões. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, segunda discussão. Projeto de lei número 1673/2008, de autoria do senhor vereador Aloysio Freitas, que dispõe sobre a obrigação dos fabricantes e fornecedores de computadores em receber, em suas representações, filiais ou matrizes para reciclagem, computadores obsoletos descartados pelo consumidor. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. O projeto exige para sua aprovação maioria absoluta. Senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim, que forem contrários votarão não. Votação liberada. Daí nem os mortos, né? Depende.
Verinha? Não, olha só. Uma coisa o senhor. Agora você não. Bom era isso não se aprovar. Pelo amor de Deus. Eu li o Vigilança tá onde? É isso. Desce aqui, eu tô ligando pra ele. A votação vai ser encerrada. Está encerrada a votação. Votaram. A presidência registra o voto do vereador Renato Moura. Favorável. Então, votaram sim 28 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final, vai à promulgação. Passa-se a matéria seguinte. A presidência registra o voto favorável também do Dr. Jorge Manaia. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 1734/2008, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que dispõe sobre a instalação de banheiros públicos no município do Rio de Janeiro e cria sanção contra quem suja os jogadores públicos. O projeto recebeu emendas de número 1 e 2, sai da ordem do dia e vai às comissões. A presidência registra a presença, muita satisfação, do professor Rodney Paz, vereador da Câmara Municipal de Rolim Moura, no estado de Rondônia. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência, viu? Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão. Projeto de lei número 1528 de 2003, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que torna obrigatória a abertura de estabelecimentos bancários 1 hora antes do horário pré-estabelecido para atendimento a idosos, gestantes e deficientes e da outras providências. O projeto recebeu emenda de número 1, sai da ordem do dia e segue as comissões. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1071 de 2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que inclui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia Nacional do Forró. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores forem favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão. Projeto de lei número 1160 de 2007, da autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que institui e inclui no calendário oficial do município o dia 27 de abril como Dia Municipal do Teatro de Bonecos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam o projeto permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1210 de 2007, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que determina procedimentos para garantir segurança nas escolas municipais, nos finais de semana e feriados e da outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam o projeto permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1495, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que proíbe aos estabelecimentos comerciais do município do Rio de Janeiro a existência de valor mínimo para compras com cartão de crédito. Em discussão o projeto.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. A matéria exige maioria absoluta de votos. Os senhores vereadores que forem favoráveis, votarão sim, os contrários votarão não. Votação liberada. Carminho Ferraz ali. Já foi? Não. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram 28 senhores vereadores. Votaram sim 28, não nenhum. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafos. Essa pessoa não precisa assinar, não precisa anunciar que ele está adiado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em terceira sessão, projeto de resolução número 48/2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que regulamenta e dispõe sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria voltará em segunda discussão em quarta sessão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, em terceira sessão. Projeto de resolução número 87/2008, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, que altera o dispositivo do regimento interno, visando a criação da Comissão Permanente de Trabalho e Emprego. O projeto voltará em segunda discussão em quarta sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1502, de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que torna obrigatório, no âmbito do município do Rio de Janeiro, a adaptação de computador para a utilização de pessoa com deficiência visual em lan houses, cybercafés ou estabelecimentos similares, cuja atividade fim seja relacionada à obtenção
de lucro por meio da informática e que possuam 15 ou mais computadores. A matéria está pendente de parecer. A presidência convida para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira senhor vereador, professor Washington. Não estando presente, a senhora vereadora Nereide Pedregal. Não estando presente, convido a nobre vereadora André Gouveia Vieira. Não estando presente, convido o nobre vereador Rogério Bittar para emitir o parecer. Senhor, parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é favorável. Em discussão, o projeto. Não haver quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. O projeto exige maioria absoluta. Se os vereadores forem favoráveis, votarão sim, os contrários, não. Liberado para votação. A presidência vai encerrar a votação. Como vota a vereadora Aspaz Camargo? Sim. Como vota o vereador Paulo Messina? Sim. Então, consignados 2 votos. Votaram sim, presente 29, votantes 29 vereadores. Votaram sim 29, não nenhum. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Para a declaração de voto, nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Filipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Votei favorável ao projeto do nobre vereador Roberto Monteiro, por entender que é uma contribuição de forma positiva a ser dada para a cidade do Rio de Janeiro, regulamentando exatamente essa matéria. E aí, por falar nisso, senhor presidente, eu queria até aproveitar a oportunidade já para falar a respeito do próximo projeto da pauta, que é exatamente a criação de uma área de proteção ambiental e renovação urbana, Aparu, Cotunduba, São João. É uma área que localiza-se, todo mundo vai saber, exatamente onde sábado e domingo teve uma guerra na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, pega ali o Morro de São João, aí vai indo, pega Morro dos Cabritos, ou seja, toda aquela área, né? E realmente esses morros, eles necessitam exatamente de um tratamento especial, não só diferenciado, como especial. E aí é claro que para nós é importante que haja exatamente a delimitação da área, isso daí é objeto de um Aparu, que haja um órgão de tutela, que é exatamente a Secretaria do Meio Ambiente, que tenha uma
com a constituição de um conselho gestor para a área, uma definição de plano de manejo da unidade de conservação, ou seja, estabelecer parâmetros que realmente você garanta não só toda aquela área como uma área ambiental da cidade do Rio de Janeiro a ser preservada, né? E, ao mesmo tempo, garantir um tratamento por parte da Prefeitura, um olhar diferente, e não só um olhar, como também um cuidado zeloso para aquela área tão importante da nossa cidade do Rio de Janeiro. Portanto, nesse sentido, eu solicito, inclusive, aos meus pares a aprovação desta matéria, porque, infelizmente, parece que todas as comissões, os pareceres estão pendentes. Quer dizer, na hora de formação das comissões, é uma briga de foice no escuro, aqui nesta casa. Agora, na hora de trabalhar, aí a coisa muda totalmente de figura. Chamo a responsabilidade, inclusive, as comissões que não estão cumprindo com sua devida função, que era ter dado, não só ter dado, ter analisado e dado o parecer de acordo com o que cada comissão entendesse que deveria ser. Então, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1520, de 2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que institui a área de proteção ambiental e recuperação urbana, Aparu do Complexo Cotunduba, São João, pendente de pareceres das comissões. A presidência convida para emitir parecer pela Comissão de Justiça e Redação o nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, pela constitucionalidade. Parecer da Comissão de Justiça e Redação é pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, nobre vereador Renato Moura. Favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, a presidência convida o nobre vereador Chiquinho Brazão. A presidência convida o nobre vereador Paulo Messina para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer favorável, presidente. Parecer de Assuntos Urbanos é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente. A presidência convida o nobre vereador Fernando Moraes para emitir o parecer, registrando que Sua Excelência hoje está aniversariando. Parabéns. Presidente, antes de mais nada agradecer o carinho dos colegas vereadores que estiveram no gabinete, os outros que tiveram a satisfação aqui de dar os parabéns e desejar felicidades, né? Me sinto muito honrado de estar participando dessa casa, e principalmente desse dia, que é um dia especial para mim. Agradecer o carinho do presidente e apresentando voto favorável ao projeto. Obrigado, senhores. Parabéns, que Deus te ilumine. O parecer da Comissão de Meio Ambiente é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. A presidência convida o nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, a presidência convida o vereador Raimon. Senhor presidente, lembrando que educação não é só educação formal, educação ambiental também, parabenizando aí pelo projeto. Parecer favorável, Comissão de Educação e Cultura. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito, a presidência convida o nobre vereador Sebastião Ferraz. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Transporte e Trânsito é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a presidência convida a nobre vereadora Nereide Pedregal. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é favorável. Em discussão o projeto.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. O projeto exige a aprovação de maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim, os que forem contrários votarão não. A presidência vai encerrar a votação. Votaram 28 senhores vereadores. Votaram sim 28, não nenhum. O projeto está aprovado. Votará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1713/2008, da senhora vereadora Nereide Pedregal, que dispõe sobre a implantação de polo gastronômico e cultural de Barra de Guaratiba e da outras providências. O projeto está pendente de parecer da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Para emiti-lo, a nobre vereadora Carminha Jeromim. Parecer favorável, abastecimento, indústria e comércio. Parecer foi favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito, nobre vereador Sebastião Ferraz. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Transporte e Trânsito foi favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a nobre vereadora Nereide Pedregal. Desculpa, o projeto é da autoria de Vossa Excelência. Há um impedimento. Para emitir o parecer, o nobre vereador Adilson Pires. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao projeto número 1713. Senhor presidente, o parecer da comissão é favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é favorável. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. A presidência registra a presença em plenário dos estudantes de comunicação da Universidade Cândido Mendes. Sejam bem-vindos. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1721 de 2008, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que dispõe sobre o tombamento do estádio proletário Guilherme da Silveira Filho e da outras providências. Está pendente do parecer da Comissão de Esporte e Lazer. Para emitir o parecer... O nobre vereador Tio Carlos. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Esporte e Lazer é favorável. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que forem... Só para encaminhar rapidamente. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, que o vereador Alfredo Sirquins havia me procurado
fazendo uma ponderação justa de uma emenda que ele acha que nós podíamos fazer para melhorar o projeto. Então, o compromisso que nós assumimos é de aprovar o projeto em primeira e, na segunda votação, nós vamos trabalhar juntos aí uma emenda para aprimorar o projeto. Então, eu queria solicitar a aprovação, primeira votação dessa matéria. O projeto exige a aprovação de maioria absoluta dos senhores vereadores. Os que forem favoráveis votarão sim e os contrários não. A presidência vai encerrar a votação. Votaram 26 senhores vereadores. Votaram sim 26, não nenhum. O projeto está aprovado. Declaração de voto. Voltará em segunda discussão. Para a declaração de voto, o nobre vereador Alfredo Siquis. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, votei favoravelmente ao projeto em primeira votação, porque me parece extremamente meritória a intenção do nobre vereador Radilson Pires de proteger o estádio de Moça Bonita, o estádio do Bangu. No entanto, entre a primeira e a segunda votação, conversarei com o autor do projeto para que a gente, de fato, encontre a ferramenta mais adequada, porque o tombamento, que frequentemente é usado nessa casa, e eu, inclusive, o primeiro projeto de lei que eu aprovei aqui, em 1989, foi o tombamento do Bosque da Freguesia, em Jacarepaguá. O tombamento nem sempre é um instrumento mais eficaz. Às vezes são mais eficazes outras figuras de proteção, como, por exemplo, a preservação ou mesmo a tutela. O tombamento é um instrumento muito rígido. Então, quando a ideia do tombamento é praticamente congelar um determinado bem arquitetônico do jeito que ele está hoje. Então, o tombamento dá pouca margem a você poder mexer dentro. Por exemplo, se você amanhã quiser fazer uma reforma das dependências internas do estádio, para modernizá-las de alguma forma, isso cria dificuldades, porque o tombamento torna obrigatória a tutela por parte dos órgãos de patrimônio, o DGPC, que hoje voltou a fazer parte da Secretaria de Cultura, e muitas vezes implica num processo extremamente complicado, prolixo, e difícil de você encaminhar em relação a modificações que você eventualmente tenha que fazer num determinado imóvel. Por isso existe a figura da preservação,
que é, digamos assim, a preservação das estruturas externas de um determinado imóvel, mas com a possibilidade de você, por dentro, realizar obras, mexer, fazer reformas. Então, a proteção é uma figura de defesa do patrimônio que talvez se adequasse melhor a essa situação, porque nós sabemos que os estádios de futebol passam por reformas e eles estão se modernizando, existem novas exigências que muitas vezes são feitas pela própria FIFA, existe a tendência moderna nos estádios de futebol de você agregar outras atividades para o estádio, e tudo isso se torna mais difícil com o tombamento. A preservação, portanto, é um instrumento possível, da mesma forma que a tutela. A tutela, ela menciona exatamente que aspectos têm que ser preservados. Então, você pode, por exemplo, pegar e tutelar toda a fachada externa de um estádio ou de alguma outra edificação. Então, acho que isso é uma discussão importante, porque com a minha experiência no Poder Executivo, eu vi quantos problemas, quantas delongas, muitas vezes a gente sofre para fazer coisas que são banais, são consensuais, dentro de bens tombados, e toda a burocracia que se estabelece e que é inerente ao tombamento. Então, para finalizar, gostaria de reiterar o meu total apoio à intenção do nobre vereador Adilson Pires e minha disposição de colaborar com ele para que, em segunda votação, nós cheguemos com o texto mais preciso possível, que consiga, de fato, preservar o estádio da Moça Bonita e, ao mesmo tempo, dê margem a reformas e mudanças e obras internas que, eventualmente, o Bangu tem a necessidade de fazer. Muito obrigado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1812, de 2008, de autoria do senhor vereador Aloysio Freitas, que dispõe sobre a obrigação dos fabricantes e fornecedores de celulares em receber e recolher nas suas representações, filiais ou matrizes, para reciclagem ou reaproveitamento, os celulares obsoletos, inutilizáveis pelo consumidor, pendente de parecer das comissões de administração e assuntos ligados ao servidor público. Para emiti-lo, a presidência convida a nobre vereadora Lucinha. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, a presidência convida o nobre vereador Fernando Moraes. Parecer favorável, presidente. Parecer da Comissão de Meio Ambiente é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, a presidência convida a nova vereadora Carminha Jeromim. Parecer favorável. Abastecimento, Indústria e Comércio. Parecer da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor, a presidência convida o nobre vereador... a nobre vereadora Lucinha. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor é favorável. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Alfredo Sirquis. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos aqui diante de um projeto da mais alta relevância que estabelece a obrigatoriedade de recolha da sucata dos telefones celulares. As baterias dos telefones celulares, como todos nós sabemos, contêm uma série de substâncias que são tóxicas e, na verdade, com a multiplicação dos celulares, multiplica-se de forma exponencial a sucata dos celulares. E todos nós temos, inclusive, em casa, essa sucata. Então, me parece que esse projeto de lei ele vem em boa hora e a sua ideia é excelente. Então, eu encaminho no sentido de se votar favoravelmente em primeira votação, apenas com a seguinte ressalva: é preciso se examinar bem
até para evitar vetos e problemas, exatamente como será o circuito de recompra. Porque nós temos o fabricante, mas o fabricante é um fabricante multinacional, é a Nokia e outras empresas que tais. Depois você tem os distribuidores e as representações, os distribuidores e todo um circuito terceirizado de distribuidores. Então, eu acho que nós temos que examinar com muita precisão como é que vai ser a mecânica desse processo de recompra. Quem exatamente terá esse encargo? Porque senão nós poderemos correr o risco de votar uma coisa que na hora de aplicar a gente vai ter dificuldade de aplicar. Então nós temos que, até a segunda votação, entender melhor como se dá o processo de distribuição e de comercialização e quais seriam os circuitos possíveis de recepção e encaminhamento dessa sucata de celulares para a reciclagem. Isso aí requer um certo estudo para a gente ver como é que esse circuito pode funcionar para que, eventualmente, uma ideia que é excelente não seja colocada de uma forma que dificulte depois a sua aplicação prática. Então, eu encaminho no sentido de que votemos favoravelmente e me disponho a conversar com o autor do projeto entre a primeira e a segunda votação para ver como é que a gente resolve isso do funcionamento, porque isso cai um pouco no mesmo problema da questão que foi resolvida já em relação ao alumínio. Até hoje não foi resolvido em relação às garrafas PET e agora temos também a questão dos componentes celulares. Então a gente tem que entender como é que vai se dar esse circuito de recompra e de reabsorção. Talvez seja até interessante se convidar entre a primeira e a segunda votação os distribuidores que fazem o trabalho de distribuição dos aparelhos fabricados por essas empresas que são multinacionais, para ver como é que funciona o circuito deles, para ver como é que se cria, a partir deles, um circuito de recolha e encaminhamento para a reciclagem desses produtos. E de que forma isso pode ser feito. Então, reitero que votarei favoravelmente, com a ressalva de que precisamos discutir esse aspecto entre a primeira e a segunda votação. Muito obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o nobre vereador Stepan Ercecian. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na verdade eu estou usando aqui um subterfúgio de encaminhamento, mas que já foi muito bem encaminhado, essa excelente iniciativa do vereador Luiz Freitas, pelo companheiro Alfredo Sirquis, mas na verdade eu estou usando o espaço mais para agradecer aos companheiros aqui da casa as manifestações de solidariedade e, ao mesmo tempo, explicar aí a minha ausência na semana passada, que foi por questão absolutamente de saúde. Eu senti aí o que a medicina moderna chama de piripaque e fui ao médico para ver algumas dores que dizia que podia ser pedra renal, etc. Meu médico, que já me salvou a vida uma vez, é um verdadeiro ressuscitador, não é nem um médico, também faz parte da medicina. Me perguntaram por que eu tinha tido, eu falei que era um problema de saúde, mas que era muito sério, porque eu não estava achando médico, porque os médicos tinham tudo virado vereador, que é um absurdo alguém sair da Câmara para procurar médico, que aqui nós temos especialistas em quase tudo. Mas eu, graças a Deus, estou de pé aí, não era nada grave, mas todas as vezes em que a vida nos leva a algum tipo de problema, seja de saúde, emocional, afetivo, ela também não deve ser passada apenas como um episódio, mas deve servir também como instantes de reflexão na nossa própria vida. E dessa vez não foi diferente. Eu fiquei, além do diagnóstico médico, eu fico sempre procurando fazer um diagnóstico da alma. O que você está fazendo com o seu corpo, o que você está fazendo com a sua alma, que pode estar gerando algum tipo de desconforto. E muitas vezes nós estamos habituados a ir naquele lugar comum de você está fazendo exercício, você está fumando, você está bebendo, quer dizer, essas características que atacam diretamente ao corpo e às vezes a gente esquece de perguntar o que você está fazendo com o teu espírito, com a tua alma. E eu fiz e passo para os companheiros como uma reflexão
eu fiquei pensando no nosso trabalho aqui na Câmara. Eu tive até a alegria e oportunidade, que não resta outra alternativa a quem está doente, a não ser assistir televisão, de acompanhar a TV Câmara e poder ver com distanciamento o trabalho. Fiquei super feliz de perceber que nós estamos numa legislatura que já, nesse pouquíssimo tempo, pelo nível de debate, de participação dos vereadores, a maneira com que as matérias estão sendo discutidas, a gente já registra um avanço muito grande em relação a outra legislatura que eu participei, onde o tédio quase dominou o final da legislatura, etc., com as pessoas sem muito interesse. Isso eu achei fundamental. Mas também fiquei pensando o que poderia estar me chateando, me estressando. Não resta a menor dúvida que nós vivemos momentos complicadíssimos, dificílimos, né? No cenário político. E eu percebi o seguinte: eu não poderia perder o que eu sempre tive ao longo da minha vida profissional aqui dentro, que é a alegria de exercer as nossas funções, seja elas quais forem, e principalmente essa função legislativa. De não permitir que a brutalidade, como dizia o poeta Nelson Sargento, não vamos permitir que a brutalidade do cotidiano embruteça os nossos sentimentos. E muitas vezes os embates, as questões, viemos de disputa política, de formação de mesa, de formação de comissões, aonde os ânimos ficam acirrados, e muitas vezes o poder pelo poder, que na verdade não é poder nenhum, mas as posições, as lutas por essas conquistas, muitas vezes nos afastam o nosso olhar do aspecto humano. E, às vezes, a gente ignora até os próprios companheiros e esquece que a maior força e o maior remédio que o ser humano pode ter é exatamente a troca e a convivência com outros seres humanos. Então, eu falei assim, não, por mais tensa que sejam as situações, por mais preocupado que nós estejamos, a gente está vendo aí a repetição no cenário nacional, é uma preocupação do presidente Jorge Felipe, e isso é um dado positivo, que nós conseguimos, a mesa diretora, convidar aqui um grupo da universidade, da COP, da engenharia, para fazer um levantamento, um diagnóstico dessa casa. E foi bom porque nós nos antecipamos, senhor presidente, em tentar fazer isso sem que nenhuma crise grave tenha eclodido ainda nessa casa. Né? O Senado Federal tomou a decisão exatamente depois da crise, ela fez exatamente o que nós quisemos fazer antes. Ela convocou a Fundação Getúlio Vargas para ter um diagnóstico do funcionamento do Senado Federal para que se possa tomar as providências. Mas isso foi fruto de um escândalo, isso foi fruto de uma crise. Né? Nós não podemos permitir esse tipo de trabalho, seja na saúde pessoal, como na saúde das instituições. É preciso que você esteja quase morrendo para entrar no CTI das coisas. Não é assim. Nós precisamos, nós temos uma casa, nós temos uma instituição que não nos pertence, nós estamos aqui temporariamente, ela é do povo do Rio de Janeiro. Então, eu quero ressaltar que é muito importante que esse trabalho que comece a ser feito, o processo já está avançando e que os funcionários, os senhores vereadores, se coloquem completamente à disposição para fornecer elementos para que a gente tenha uma visão real e concreta. Então, foi sobre esse aspecto, vendo essas duas coisas, que eu também quero ressaltar, relembrar cada companheiro aqui, já falei com alguns pessoalmente, mas relembrar aos nossos companheiros, a essência e a função do nosso trabalho, ela traz dentro dela um clima de tensão muito grande. Nós trabalhamos com as aspirações, com as angústias, não só nossas, mas como de uma cidade por inteiro. Né? O vereador, e é uma função dele, que ele se coloca e disputa a eleição, não é para resolver os seus problemas pessoais, mas é para estar antenado com o que se passa na cidade. E o que se passa na cidade, na maioria das suas vezes, não são momentos só apenas de festas, pelo contrário, nós estamos numa cidade tensa, nós estamos numa cidade intranquila, nós estamos numa cidade aí corroída pelas desigualdades sociais, a gente tem uma vontade muito grande de que os governos, independentes se sejam governos que nós apoiemos ou não, mas de que eles acertem, porque nesse momento não existe mais espaço para a gente torcer pelo negativo,
de ninguém, como se o negativo pudesse, a derrota de algum governo pudesse significar a vitória de algum partido, não. A derrota de um governo, a derrota de uma administração é uma derrota da cidade. Então, existe esse desejo que a cidade melhore. Mas isso também é o que eu quero fazer, é esse alerta, para que cada companheiro, no exercício do seu mandato, mesmo enfrentando todas as dificuldades, as tensões inerentes a esse trabalho, que não se esqueçam jamais de dar uma atenção muito especial à sua própria alma, ao seu pensamento, à sua alegria, às suas amizades, aos seus afetos, às suas angústias, porque isso, com certeza, também é um elemento que ajudará muito a todos nós a exercermos o nosso mandato com clareza, dignidade e sucesso. Mas agradeço principal e fundamentalmente a todos aqueles que oraram, que pela segunda vez, eu prometo não ficar dando mais susto em ninguém, mas principalmente aquelas pessoas que se preocupam, rezam e torcem pela saúde de todos nós. Até o meu suplente, que dessa vez eu falei, a outra vez eu quase morri, falei que era praga de suplente, mas o próprio Carlinhos Mecânico, ele me ligou falando, eu não tenho nada a ver com isso não, porque o suplente se sente culpado. Mas, de qualquer maneira, estamos aí. Muito obrigado de coração pela preocupação de todos. Não havendo mais quem queira encaminhar, vamos submeter à votação. O projeto exige maioria absoluta para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis votarão sim, os contrários, não. Liberado para votação. Hoje aqui tem. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram 28 senhores vereadores. Votaram sim 28, não nenhum. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1826, de autoria da senhora vereadora Patrícia Morim, que dispõe sobre a irmandade das cidades Petah Tikva, em Israel, e a cidade do Rio de Janeiro, e autoriza o Poder Executivo a firmar, entre elas, acordo de geminação. O projeto está pendente de parecer das Comissão de Esporte e Lazer, para emiti-lo o nobre vereador Tio Carlos. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Esporte e Lazer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, o nobre vereador Fernando Moraes. Parecer favorável, presidente. Parecer da Comissão de Meio Ambiente é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador Dr. Jorge Manaia. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social é favorável. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte.
Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1832/2008, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que dá o nome de Praça Rafaele Tamburini ao logradouro público inonimado entre as ruas do Couto e Montevidéu, no bairro da Penha. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se, votará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1833/2008, de autoria da senhora vereadora Patrícia Amorim, que dá o nome de Luiz Roberto Veiga de Brito, a uma rua inanimada no município do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Assume. Depois, assume aqui, que depois tem o meu. Esse não, o meu é o outro. Vou descer para poder caminhar. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1882 de 2008, mensagem número 175 de 2008, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização as áreas que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. A matéria está pendente de parecer. Administração e assuntos ligados ao servidor público. Vereador Renato Moura. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador Chiquinho Brazão. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Parecer Vereador favorável, doutor senhor Jorge presidente. Manaia. Parecer favorável, senhor presidente. Para discutir a matéria, presidente. Para discutir a matéria, nobre vereadora Lucinha. Senhor presidente de trabalho, nobre companheiro, vereador Stepane Cician, senhoras e senhores vereadores, o que me traz aqui nesse momento para discutir o projeto do Executivo é que muito me estranha. Na cidade do Rio de Janeiro, existe um programa de regularização de assentamentos de loteamentos irregulares da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Habitação. E todas essas comunidades, para estar inserida no programa, no Favela Bairro, é pré-requisito elas serem dadas como área de especial interesse social. É um requisito principal. Se a área não for dada como especial interesse social, para fins de urbanização, ela não é incluída dentro do programa Favela Bairro, que é um programa da Prefeitura do Rio de Janeiro, que dá oportunidade às comunidades de baixa renda, assentamentos de comunidades carentes, como loteamentos irregulares, de terem processo de urbanização, quer dizer, obras de infraestrutura. Esse projeto, que declara como área de especial interesse social, gostaria que o presidente Stepane Cician prestasse atenção, os demais vereadores também. Essas áreas que estão aqui, que foram apresentadas, a comunidade lá em Campo Grande, Vila Comari 1, ela está sendo urbanizada esse ano, e pelo governo do Estado. Ela nem foi dada como declarada como área de especial interesse social pela Prefeitura. Foi iniciada a obra, sem passar pelos critérios que deveria passar. Aí entra aqui na pauta, para ser dado como área de interesse social, para fim de urbanização, uma área que está recebendo obra, a comunidade está recebendo obra este ano, declarando como especial interesse social para fim de urbanização, que, no meu entendimento, é um absurdo. Essa área teria que ser dada como especial interesse social antes da execução da obra, para que a Câmara de Vereadores possa ser avalista desse procedimento. Aí eu pego aqui, comunidade Vila Comari 2, a mesma coisa, só que esta comunidade, a obra já foi executada. E agora que a Câmara Municipal, através da mensagem do Executivo, está sendo dada como área de interesse social. O que eu quero dizer aos nobres companheiros é o seguinte: aqui na Câmara Municipal,
nós, enquanto legisladores, nós temos que estar atentos. Principalmente quando se refere às áreas especiais de interesses sociais para fim de urbanização. Porque significa que todos esses loteamentos, todas essas comunidades fazem parte de um cadastro dentro da Secretaria Municipal de Habitação, que os recursos são liberados através do BIRD e do BID, que é a contrapartida que a Prefeitura dá para que essa obra possa acontecer. Então, o que eu estou querendo dizer aos vereadores, que é muito difícil, no momento agora, todos nós vamos votar a favor, declarando como todas essas áreas de especial interesse social, para fim de urbanização, mesmo que elas já estejam urbanizadas. E com isso, o Legislativo ele perde o seu poder, a sua força, que é de fiscalizar as obras que vão ser executadas pelo Favela Bairro 3, ou 2, o PAC, quer seja a obra onde foi executada. É o papel nosso, enquanto legisladores, fiscalizarmos as obras, para que essas obras sejam fiscalizadas não só pela Prefeitura, pelo Executivo, também como pela Câmara Municipal. Por isso que nós temos algumas obras que foram executadas no passado pelo Favela Bairro 2, que até hoje não foram concluídas. E parte dessas obras estão dentro do programa Favela Bairro 3. Então, você começa numa comunidade, não termina ela e inicia em outra. Isso nós não podemos deixar acontecer. Isso é papel dessa casa. Nós somos legisladores para isso. Então, nós vamos aprovar essas áreas como especial interesse social para fins de urbanização? Sim. Mas queria alertar aos nobres vereadores que nós, enquanto representantes aqui do povo dessa cidade, temos que acompanhar todas essas obras que são iniciadas através de programas que são financiados com recursos da Prefeitura, ora com recurso do BIRD ou do BID. Porque esses recursos, quem vai pagar somos nós. A execução dessas obras é do Executivo, mas esses recursos dessas obras, a grande parcela desses recursos é da nossa população. E muitos desses investimentos e desses empréstimos, quem vai pagar somos nós que moramos nessa cidade. Então, é obrigação nossa, enquanto vereadores, acompanharmos a execução e o planejamento dessas obras. Tem vereadores aqui que são da Zona Oeste e que sabem disso. Inicia o Favela Bairro 2, começa uma parte para a obra. Aí, só daqui a 2 anos, que vai iniciar outra parte do Favela Bairro 2. Quem sabe no programa Favela Bairro 3. Essa é uma responsabilidade que é nossa. Então, eu fiz questão de estar aqui nesse momento para alertar os nobres vereadores. Nós temos que ter a nossa parcela de responsabilidade, sim. Temos que acompanhar as obras, sim. Mas temos que cobrar do Executivo a programação das obras que vão ser executadas através do Favela Bairro 3. Está para sair um pacote de obras. Eu quero saber quais são as comunidades que vão ser beneficiadas. Será que essas comunidades que vão ser beneficiadas já foram dadas como área de especial interesse social para fins de urbanização? Acredito que não. O exemplo está aqui, ó. Vila Comari 2 já está pronta há mais de 4 anos. Vila Comari 1, a obra começou esse ano. Foi uma obra que colocou a placa na campanha, na época da eleição, que ia ser executada a obra. E a obra foi executada esse ano, e foi executada pelo governo do Estado. E nós, enquanto vereadores, estamos vendo as coisas acontecer e não tomamos iniciativa. Eu, como vereadora na Zona Oeste, eu já peguei todos os loteamentos que estão aqui. Parque Anchieta. Eu não conheço direito o Parque Anchieta. Eu conheço a comunidade Tiradentes, está aqui. Vou fazer uma visita lá na comunidade Tiradentes para saber se a obra foi executada, se a obra foi paralisada e se essa comunidade está cadastrada no Favela Bairro 3. Porque nós temos que ter essa convicção. As comunidades que forem dadas como área de especial interesse social, pela essa casa, tem que ter um cronograma de execução das obras. Tem que ter esse cronograma. Não pode a Câmara declarar como especial interesse social e não ter uma programação para isso. Dá uma parte, por favor, não, vereador. Por não, vereador. Inicialmente, eu acho que o que a nobre vereadora Lucinha está colocando é um alerta muito importante, porque não é só isto, tem outros casos. Toda vez que chega, a gente estava até falando isso ainda há pouco, toda vez que chega aqui um projeto, transformando uma área em área de especial interesse social, e aí a justificativa é que exatamente é para fins de urbanização, para atender projeto de favela bairro, isso, aquilo. Quer dizer, é uma justificativa ótima, boa, e que faz com que realmente a gente vote favoravelmente à matéria.
Agora, veja bem. Primeiro, tem que vir um mapa. Esta casa aqui, tem mapa? Tem um mapa, mas pelo menos... mas então e o pessoal esconde da gente. Aqui não vem mapa. Não é? Entendeu? Aqui Então, só esse tem é que é o negócio. os Que, limites aliás, da comunidade. é uma reclamação, não adianta agora não, sabe? O que eu quero dizer é que é uma reclamação que eu tenho feito constantemente aqui, que determinadas matérias que vêm não só do Executivo e às vezes até de vereadores, não vêm acompanhando o mapa, você não localiza. PAL, número 40.562, na rua Boiúna, não sei o que, número... Quem é que vai identificar isso sem mapa? Saber o que de fato isto representa, o que está sendo solicitado. Esta casa, inclusive, já fez uma comissão parlamentar de inquérito só sobre Favela Bairro. Porque o Favela Bairro, no fundo, é um grande engodo. Favela Bairro, realmente, se houver uma fiscalização séria, é de colocar o pessoal na cadeia. Aí não pode não colocar, porque até Daniel Dantas está solto, imagine. Né? Mas é um negócio complicado, entendeu? Porque, realmente, vem a matéria para cá, a matéria não vem com todos os dados e informações que nos permita exatamente dar o voto com a segurança, a gente vota na confiança e às vezes na confiança o negócio é complicado, porque se é para fazer realmente uma obra do Favela Bairro e a obra só é iniciada e não terminada, quer dizer, praticamente você está penalizando de forma brutal as pessoas que moram nesta área. E aí também eu acho que já passa dos limites. Então, isto que a nobre vereadora Lucinha está falando, este alerta, realmente é importante. Eu fiz questão de fazer essa questão, essa parte, para mostrar a importância, quer dizer, o cuidado que nós, legisladores, devamos ter com uma matéria dessa nas nossas mãos, porque às vezes vem até para transformar o que é rural e urbano, também é uma outra coisa, né? E a gente não sabe, às vezes, determinado. Tem coisas aqui que, se a gente não olhar e fizer uma análise acurada, com muito cuidado, de repente estão vendendo gato por lebre para a gente, e isso daí é complicado. Então, era essa parte que eu gostaria de fazer. Eu queria aproveitar a oportunidade da fala do nobre companheiro Eliomar Coelho, dizer aos nobres vereadores que na legislatura passada eu apresentei vários projetos tornando como área especial de interesse social para fim de urbanização diversas comunidades da área da Zona Oeste. Porque é um pré-requisito para ter liberação dos recursos por parte do BIRD e do BID. Então eu fiz isso. Em todos os momentos que o projeto de lei era apresentado, eu conversava com os vereadores aqui na casa. Essa área se trata de um loteamento irregular na Zona Oeste, que precisa de urbanização e tem que ser dada como área especial de interesse social. E eu conversava com os novos vereadores, para que essa área pudesse estar incluída dentro do programa Favela Bairro, que tem uma série de deformações, mas é o programa que existe na prefeitura que ainda dá oportunidade de obras de infraestrutura para a comunidade. Mas o que me traz, mesmo aqui nesse momento, é dizer como é que pode uma comunidade que ainda não foi declarada como área especial de interesse social, conseguiu liberação de recursos para a execução dessa obra. Se é um pré-requisito, antes de começar a obra, essa área tem que ser dada como área especial de interesse social para fim de urbanização. Ponto. Como é que essa área foi urbanizada, a outra está sendo urbanizada e só agora o projeto chega aqui à Câmara para ser votado. Então, era esse o recado que eu queria dar aos companheiros. Vamos ficar alertas em relação a todas essas matérias. E vamos cobrar da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Habitação, um cronograma de execução de todas essas obras que estão listadas lá no Favela Bairro 3, e se todas elas já foram dadas como área especial de interesse social, para que a comunidade não venha a ser enganada no futuro. Obrigada. Para discutir a matéria, nobre vereador Paulo Messina. Lembrando aos companheiros que restam apenas 6 minutos para o encerramento da sessão. A matéria vai voltar e continuará em discussão. Boa tarde, mesa diretora, nobres colegas. Estava estudando a ordem do dia e pedi esclarecimentos de representantes do Poder Executivo, de onde veio esse projeto, para entender mais detalhes sobre ele.
Ora, veja, vou resumir em miúdos o que aconteceu. Foi feita uma obra, ou seja, o governo do Estado realizou uma obra, e depois de realizada a obra, ele vem solicitar regularização. O projeto é para inclusão em programas de urbanização e regularização dos imóveis, ou seja, as casas foram construídas, depois da construção, vem o governo do Estado pedir que a gente regularize as casas. Existe um caso, só para exemplificar, de tantos centenas de outros casos que com certeza vários dos senhores conhecem, de uma comunidade na Tavares Bastos que possui um hotel chamado Hotel do Gringo, até bem conhecido lá na Tavares Bastos, que foi o proprietário, até inglês, construiu um hotel lá e depois pediu a regularização. E está sofrendo muito para conseguir regularizar a área, a construção dele lá. E o grande argumento do poder público é dizer para ele que, olha, você começou a construir sem antes pedir autorização. Você está querendo regulamentar depois? Quer dizer, você está se preocupando em regularizar depois que você já construiu? Ou seja, o grande argumento do poder público para a ordem urbana é pedir, não, primeiro você veja tudo que precisa ver antes de construir. Agora, o governo do Estado vem e faz exatamente a mesma coisa. O governo do Estado vem e constrói, curiosamente, durante as eleições, o segundo turno das eleições, ou seja, o governo do PMDB, que tinha um candidato no segundo turno, começa a construção de um programa habitacional popular durante o segundo turno, sem licença, e agora pede que a gente regularize essas casas. Ou seja, nós somos o que agora? Despachantes do governo do Estado, é isso? É isso que nós viramos, despachantes do governo do Estado? Infelizmente, agora existe a população carente local que está habitando aquelas casas. O que a gente vai fazer? Votar contra? Infelizmente, vou votar a favor desse projeto, mas isso aqui é um precedente gravíssimo. É um precedente gravíssimo para todas as casas irregulares que forem construídas e depois vierem pedir regularização. Eu pergunto ao secretário da Ordem Pública por que isso aqui não foi derrubado durante as blitz da Secretaria de Ordem Pública, Ordem Urbana, choque de ordem. Enfim, era só isso. O vereador Alfredo Sirquis está inscrito, então nós temos apenas 1 minuto e meio para falar. A matéria vai continuar em discussão. Tá bem. E antes de encerrar, a presidência comunica. Amanhã haverá uma reunião às 13h30 na presidência para discutirmos o Código de Ética, para que possamos votá-lo amanhã. Amanhã haverá uma reunião, senhores vereadores, é muito importante esse comunicado, amanhã às 13h30 haverá uma reunião na presidência para que haja uma discussão sobre o Código de Ética que será votado, para ver se nós conseguimos que ele seja votado amanhã mesmo, não é isso, presidente? Às 13h30. Hein? Reunião do plano diretor no mesmo horário? Então, 14 horas, vereadora. A gente abre e vai dando jeito. Antes de encerrar a presente sessão, comunicamos aos senhores vereadores que haverá hoje às 18h30, solenidade para entrega de medalha de mérito Pedro Ernesto ao doutor Alcides Martins Ribeiro Filho, juiz federal, requerimento de autoria do nobre vereador Roberto Monteiro. Convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.